Deputados, o debate sobre as prioridades da presidência eslovaca, mas em geral os debates que temos nesta Casa sobre a matéria europeia são de facto da maior relevância. E no debate de hoje, como em todos os debates que temos tido recentemente, fica bem evidenciada a divisão de posições entre a maioria relativamente a esta matéria. As intervenções dos partidos mais à esquerda que suportam o Governo vão sistematicamente no sentido de rejeitar aquilo que são as convicções europeístas que o PS sempre partilhou e que afirma, aliás, continuar a partilhar, e o cumprimento dos compromissos a que este Parlamento se veiculou, inclusivamente com a aprovação do Partido Socialista ao Tratado Orçamental que está em vigor. E a questão sobre como é que se defende a Europa, temos interesse, senhores deputados, todos em defender a Europa. E temos de perceber que na defesa da Europa desempenha um papel central a responsabilidade que cada governo assume quanto à parte que deve fazer. Nós temos de compreender que a percepção que a Europa tem, que a Comissão, que os parceiros europeus têm sobre o país é uma relação direta com aquilo que é a atuação do governo português, daquilo que se passa no Parlamento português. Este elemento de responsabilidade é fundamental para promover a coesão europeia e para garantir a solidariedade que todos nós defendemos que a Europa deve ter em relação ao país. Mas a solidariedade tem como moeda de troca a responsabilidade. E aquilo que nós ouvimos aqui constantemente, rejeitar o Tratado Orçamental, rejeitar as medidas, dizer que as regras a que nos comprometemos são estratégias de direita ou do que quer que seja, para levar ao empobrecimento dos povos, é um discurso, senhores deputados, que para além de não ser verdadeiro, prejudica gravemente o país na percepção externa. Nós vamos hoje para férias, ou melhor, não temos mais nenhuma sessão plenária em que possamos estar todos reunidos, e vamos muito preocupados. Vamos muito preocupados porque o Governo tem feito, e a maioria que o suporta, têm feito aparentemente todos os possíveis para minar a credibilidade e a confiança do país, junto dos seus cidadãos, mas também junto dos nossos parceiros europeus. O que nós assistimos é a uma preocupação geral. O tema das sanções, que muito temos debatido, é um tema, como já foi dito aqui, injusto e injustificado, uma situação que não devia sequer estar em cima da mesa. O Governo diz que defendeu a posição do Governo anterior, ou melhor, a posição da execução orçamental. Nós apresentámos um requerimento através da Comissão de Assuntos Europeus, pedindo ao Governo para disponibilizar a correspondência onde consta essa fundamentação, porque queremos saber exatamente como e que argumentos técnicos é que o Governo esgrimiu para fazer essa defesa. Mas as nossas preocupações são de facto mais vastas. O que nós assistimos é um conjunto de políticas que são postas em prática e cujos resultados são francamente negativos. Todos os indicadores novos que vão aparecendo apontam no mesmo sentido. A economia abranda, as taxas de juro sobem, a confiança deteriora-se, o investimento afunda. Tudo isto é resultado das políticas que têm a ver a ser seguidas. O Governo opta ainda também por exacerbar riscos externos ao fazer declarações frequentes e irresponsáveis sobre o sistema financeiro. Em vez de cumprir a sua responsabilidade de resolver estas matérias com transparência, mas com serenidade, parece apostado em fazer declarações políticas que só tornam o problema ainda maior a cada dia que passa. Aquilo que nós queremos lembrar ao Governo e à maioria que o apoia é que os riscos externos são muitos. E quando os riscos externos são muitos, e todos sabemos que são, é a obrigação do Governo defender o país, não o colocando numa situação de fragilidade. Aquilo que o Governo tem feito é exatamente o contrário. E com uma estratégia a que infelizmente já nos tem habituado há muito tempo, sempre com o passa-culpas. Já se passaram 8 meses e a culpa é sempre dos outros. É do Governo anterior que não consolidou as contas, depois de terem feito um Conselho de Ministros extraordinário, como já foi hoje aqui outra vez lembrado, garantindo que iam deixar o déficit abaixo de 3%. É o Governo que faz constantemente declarações que aumentam as preocupações, mas ao mesmo tempo diz que a responsabilidade do sistema financeiro é do Governo anterior, que a responsabilidade da deterioração na economia é do Brexit. E vamos ver a quantidade de desculpas e razões que vão aparecer. Ora, se os portugueses têm um Governo que aparentemente não assume a responsabilidade por nada, a primeira pergunta é: para que é que queríamos um Governo nessas circunstâncias? E a segunda é: quando é que os senhores vão finalmente começar a assumir que aquilo que fazem tem consequências negativas para o país, na expectativa de que consigam fazê-lo ainda há tempo de reverter este caminho?
As sanções serão aplicadas se o Governo não der garantias aos parceiros europeus de que segue o caminho adequado. Os portugueses merecem esse esforço, merecem esse respeito. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.